Vamos então olhar para as alterações à lei do trabalho com a análise, terminadas as negociações sem acordo na concertação social. Muito bom dia, o Dr. Vítor Gameiro, advogado, obrigado por estar connosco. Parece-lhe uma proposta positiva ou negativa para os trabalhadores? Eu acho, na minha modesta opinião, o que eu entendo é que isto é uma espécie de um branqueamento de uma posição, uma postura, portanto, política, no fundo, mas que prejudica, na prática, os trabalhadores em si. Ou seja, a tendência deste pacote é beneficiar despedimentos, aumentar a precariedade do trabalho. Portanto, basta só apontar que um trabalhador contratado a termo certo ou incerto só consegue entrar no quadro da empresa um ano depois do que aquilo que entraria. Portanto, aumenta o tempo de precariedade, de segurança laboral, tem grandes problemas em termos de, digamos, de apoio à família em si, nomeadamente, e vamos falar, porque isto não ataca só os trabalhadores, ataca também as crianças em si, porque há especialmente uma repugna neste pacote, é o facto de tratarem, portanto, a amamentação de uma criança de forma tão leviana e tão desumana até, porque a Organização Mundial de Saúde dispõe que, ou pelo menos aconselha, que a amamentação seja dada, portanto, seja facultada até aos 3 anos de idade. O que é que este governo nos está a propor? Está-nos a propor 1 ano para a amamentação e depois, a seguir, tem que apresentar até aos 2 anos justificação médica de que está a amamentar. Isto aqui, figura-se que terá sido elaborado por quem se calhar não foi mãe ou quem se calhar não foi pai, porque trataram as crianças, e sabendo os benefícios que a amamentação tem para as crianças, tratá-las desta forma é um maltrato que se estará a fazer às próprias crianças. Pronto, mas só por aí já seria suficiente para repugnar a consciência de qualquer pessoa que tenha um espírito humanista. Mas há mais, há muito mais, aliás. Portanto, temos a questão do banco de horas, portanto, temos a questão das plataformas, das tais plataformas, portanto, digitais, em que o trabalho é... Doutor, e o facto da Ministra do Trabalho justificar esta reforma dizendo que é a segunda mais rígida dos países da OCDE, é suficiente para esta reforma? Esta reforma é colocar, digamos que é colocar a faca na garganta dos direitos dos trabalhadores. Se, eventualmente, nós estamos perante um quadro em que seria necessário alterar-se alguma coisa em relação à flexibilização, portanto, laboral, nós entramos num extremo completamente diferente. Nós entramos num extremo em que os direitos, inclusive os sindicais, e já poderemos lá ir se assim o entender, os próprios direitos sindicais são limitados. Nós estamos no retrocesso. Portanto, aquilo que, digamos, os trabalhadores ganharam, portanto, talvez em parte em excesso até agora, estão-lhe a retirar não só o excesso, como estão a retirar direitos que são essenciais. Por exemplo, na associação, e já agora até foi na associação sindical, nós chegamos ao ponto de os trabalhadores, para se reunirem, inclusive para fixarem na empresa, portanto, mensagens do capítulo, portanto, laboral, portanto, do sindical, têm que pedir autorização à entidade patronal. São esses direitos, portanto, que são direitos inerentes ao próprio trabalhador, que, portanto, leva a este tipo de situação. Nos despedimentos nós temos questões, o trabalhador, para impugnar um despedimento, portanto, e pedir a reintegração, que agora, na nova proposta, a entidade patronal pode se opor,
portanto, a essa reintegração. Para pedir a reintegração tem que prestar uma caução. Nós chegamos ao ridículo de alguém que está desempregado, que não tem dinheiro sequer para comer, porque perdeu o seu posto de trabalho, ter que pagar para ter direito aos seus direitos. Isto é um absurdo, isto é indigno numa sociedade moderna. Doutor, só para terminar, temos mesmo muito poucos segundos. O PS já disse que vai votar contra, se a proposta mantiver as mesmas traves mestras. O Chega admite abertura. Esta polémica belisca o Governo. Esta polémica belisca o Governo e beliscará seguramente quem aprovar este pacote laboral nos termos em que ele está apresentado, porque é um ataque. É um ataque à dignidade do próprio trabalho e à dignidade do próprio trabalhador em si.